Hiperlinkados de volta, Júnior, mais uma vez. E mais uma vez a gente lembra você das nossas redes sociais. Mas fica melhor ainda se a gente gastar mais um tempinho aqui agora para a gente ouvir o que o pessoal tem dito nas redes sociais. Vamos responder eles aí. Vamos lá. Primeiro comentário é de Cleide Hermani. Olá, pastores, gostei muito da explicação da parábola da casa limpa e vazia e consegui entender. Eu não gostava do programa de vocês, mas agora não perco um. Vocês explicam muito bem os títulos dos programas. Deus abençoe vocês e seus familiares. Obrigado aí, Cleide. Próximo comentário, Jonathan Cerqueira. O programa é tão leve e descontraído que nem parece que é ensaiado. Parece ser a base do improviso, mas claro, sem perder a qualidade. Valeu, Jonathan. O programa é uma mistura aí de preparação, mas também tem bastante improviso, é por isso que fica legal desse jeito, valeu? Muito obrigado pelos comentários, continuem participando e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! E aí, Diego? E aí, tudo bem? Que hesitada foi essa? Não, cara? foi assim. O pessoal tá lá já. Porque já estão ali. Já estão ali, já. Hiperlinkados de volta. E hoje nós vamos estudar na Bíblia um assunto, Júnior, que está no nosso dia a dia. E o assunto hoje eu vi aqui o assunto. Você viu o assunto aí? É um assunto... Então, está no nosso dia a dia de cristão. Sim. A gente pensa sempre nessa questão do pecado. Pecado. Isso. Vamos falar de A pecado. gente vai falar de pecado hoje. De pecado. E, embora a gente pense sempre nesse assunto, assim, ele está sempre ali permeando nossa mente, nossa vida, nossa visão de mundo, a gente pensa, a gente tem nossa própria opinião sobre ele, a gente tem a nossa própria conclusão sobre esse pecado. assunto, sobre pecado. E pode acontecer, Júnior, de as pessoas estarem tirando uma conclusão sobre o pecado que não está na Bíblia. Pode ser? Pode ser. Pode ser. É comum. É comum. Comum. Basta que você use somente a sua lógica, né? Que você já vai cometer erros, porque a Bíblia ela não trabalha com a nossa lógica. Ela é bem diferente do que a gente pensa. Exatamente. Bem diferente, bem diferente. E o que pode acontecer, Júnior, é que as pessoas podem achar que pecado é o título do episódio de hoje. O título do episódio de hoje é Tanto Faz Como Tanto Fez. Isso. Vocês podem pensar que o pecado é assim, tanto faz como tanto fez. Como assim? Tipo, um pecado é um pecado. É um pecado. Outro pecado É igual também. é igual àquele pecado, mesmo que ele tenha sido feito de maneira diferente. A gente costuma dizer assim, as consequências do pecado são diferentes, mas pecado é tudo igual. O pecado é tudo igual. É assim que a gente pensa. Pecou, acabou. Pecou. Não importa o que você fez, vai ter consequência diferente. Mas para Deus o pecado é tudo a mesma coisa. Entendi. Ele olha para o pecado que você fez. Isso. Se você, sei lá, fala um aí. Pecado Você... do dia a dia, assim. Um do dia a dia? Do dia a dia, assim, que faz assim. Sim, A pessoa nem percebe que tá. nem percebe. Nem percebe. Tá mal, tá ruim, tá triste. Tá triste, aí chega alguém e fala, tudo bem. Tudo bem. A gente vai considerar isso pecado? Não, então, você foi muito além, né? Eu fui muito além, né? Foi muito além. Vamos para mais, então, assim, vamos... A pessoa mentiu mesmo. Mentiu. Mentiu. Chegou a que horas? Você chegou 9h05, você fala, cheguei em 9 horas. Não mentiu, Não tá bom assim? Tá, não. Queria uma mentira um pouquinho mais mentirosa mesmo. Mas, você acha que isso aqui não é mentirosa, já? Depende do relógio. Pode ter que estar atrasado. Depende se o cara é brasileiro ou se é britânico. É isso, o relógio está atrasado. Não, por exemplo, mentira é uma coisa. Agora eu matei e esquartejei alguém. Ok. Entendeu? Terrível, hein? Você foi de uma ponta para outra. Essas pontas que eu queria ir. Ok. Então a gente matou, esquartejou. É a mesma coisa que mentir para Deus. É igualzinho? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A maioria das pessoas acredita que tanto faz como tanto fez. Isso. É igual. A gente sabe que tem consequências diferentes, né? Uma mentirinha aqui é uma coisa, e se você fizer matar, como o Júnior falou aí, a consequência social é muito mais forte. Sim, claro. Certo? Mas para Deus é a mesma coisa. Será que é assim? Será que é assim? Será que Você sabe que por anos eu achei que era assim, Júnior. Então, Júnior, as consequências sociais podem ser
bastante duras, mas a gente chama tudo da mesma coisa pelos olhos de Deus, pelo olhar que a gente chama o olhar de Deus. A gente fala, não, Deus não vai ter problema com essa diferença. Ele tem problema com as consequências. Gente que sofre as consequências. É verdade que a gente sofre as consequências diferentes. Então a gente acredita que as consequências são diferentes, mas os pecados são iguais. E eu mesmo já acreditei isso por muito tempo na minha vida. Uhum. Muito mas tempo. Mas não é assim, não? Sou cristão desde criança. Sim. Né? E aprendi, já vi gente pregar isso em púlpito, já vi isso aí ser dito e redito, e eu achava que era isso também. Então, sabe da onde surge isso? Da onde? Porque a gente faz assim, ó, é a seguinte lógica de pensamento. Lá vem a lógica. A lógica é essa aqui, ó. A gente fala assim, ó, eu não quero que a pessoa peque, porque pecar é mal, é certo. ruim, né? Sim, eu quero ajudar as pessoas a não pecar. Eu quero ajudar as pessoas a não pecar. Aí eu digo assim, rapaz, se você... Aí a pessoa fala assim, mas eu só fiz isso aqui, é levinho. Eu não roubo, não mato, eu não esquartejo ninguém. Isso, aí tem um camarada, né? eu não sou pecador, família, eu não faço essas coisas. Eu não faço isso e tal. Aí a gente fala só assim... Só de vez em quando que eu dou uma mentirinha aí no horário e tal. Mas não faço mal pra ninguém. Mas não faço mal pra ninguém, é uma coisa pequena. Coisa pequena. Aí a gente fala assim, ó, de modo nenhum. Tem que pegar lá na curva. Isso. Não é? Tem que resolver isso. Resolve. Aí a gente fala, não, mas qualquer coisinha que você faz já é a mesma coisa. Isso. Porque o que eu faço, então, pro cara não pecar nem o pecadinho? Eu falo assim, sabe aquele pecadão lá? Então, cara, esse pecadinho que você fez agora... Não é nem pra não pecar nem o pecadinho, é pra ele dar o valor pro pecadinho. Isso, então... Ele dá o valor. Esse negocinho aqui, ó, ele é igual esse aqui grandão. Então você faz isso aí, você acha que tá tudo bem? Não tá tudo bem não, você tá fazendo igual o outro lá. Então, o motivo pra pessoa... Pra gente tentar incentivar a pessoa a não pecar, é um motivo... Não, na verdade não é incentivar a não pecar, é dar valor pros pecados menores. Entendi, mas a gente faz isso por quê? Não, porque eu quero que o cara... Que ele mude de vida. Exatamente, então eu acabo dando valor pro pecado menor. Mas a motivação, ainda que fosse por esse motivo, vamos supor assim, que eu fale assim, rapaz, eu tô doido pra falar uma mentirinha aqui, né? Mas eu não vou fazer isso porque se eu falar uma mentirinha é igual eu ter matado uma pessoa. Ainda que a pessoa faça desse jeito, ela fez pelo motivo certo? Percebe? Entendi. Causa um transtorno. Aí você começa a ir pelo caminho enviesado aqui. Exatamente. Então quando a gente pensa na nossa lógica, a gente começa a dar problema. Mesmo que a gente esteja com boas intenções. E o efeito colateral prático disso é o seguinte, Diego. Dá um problema maior. Olha o efeito colateral. Porque daí a pessoa, porque todo mundo peca. Todo mundo peca. Todo mundo peca. Isso. Não é? E todo mundo peca. Aí todos lutamos contra o pecado, mas estamos ainda no pecado. Aí você comete um deslize. Deslizinho. Certo? Aí na sua cabeça fala assim, puxa, cometi um deslizinho. Acabou. Já que eu cometi um deslizinho... Já vou pro deslizão. Eu já tô na lama mesmo? Já. Pra que eu vou ficar... Isso. Não é? Pra que eu vou ficar firme se eu já cair? Se eu já cair, não. Aí ele vai indo, aí é bola de neve. Aí bola vai indo, aí ele vai... Causa um efeito colateral. E ainda mais quando vem Jesus e fala assim, ó, se você acha que matar é pecado, eu digo mais, só de ter ódio da pessoa, você já tá pecando. E só se olhou pra mulher com intenção impura... Você acha que adulterar é só adulterar? Não, se você olhou com intenção impura, já tá adulterando. Aí o efeito colateral... Aí o que o cara que pensa que pecadinho e pecadão é tudo a mesma coisa? Que não existe pecadinho e pecadão? Entendi. Ele olha assim e fala assim, já pensei mesmo, agora vamos até o final. Já pensei. Ó. Vamos continuar. Vamos lá. A pessoa que está pensando em trair o marido, a esposa, isso. Pensei em trair. Já pensei. Já pensei, então né? Vamos embora. Já registrou lá em cima? Já registrou. Já está registrado, então já... Para que eu vou parar? Entendeu o problema que deu? Então você começa com uma boa intenção de tentar ajudar, né? De tentar... E fala um negócio que é antibíblico, dá um outro problema. Que até aumenta o problema. Então hoje o que a gente tem é que esse pensamento de que tanto faz como tanto fez, faz com que as coisas terríveis sejam praticadas como se fossem coisas tranquilas. É esse o efeito que dá. Esse é. Na verdade, a gente não dá valor para as coisas pequenas, a gente tira o valor das grandes. Exatamente. E eu sei que você está assistindo a gente e está pensando assim, mas parece que eles estão dizendo, então, que tem mesmo a diferença de pecado. Parece? É para esse caminho que eles estão indo? Será? Não. Vamos ver o caminho que a Bíblia apresenta para a gente aqui em Lucas, capítulo 12, Júnior. 47 e 48. Vamos ler aqui alguns textos. Vamos ler os textos da Bíblia aqui. Vai lá. Aquele servo, porém,
que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ok. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Quem está falando isso aí, Júnior? É Cristo. Ah, é Cristo. Ó, continua. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ok. E essa é uma cena, quando ele está falando de açoites aí, é uma cena que remete ao quê? A uma cena de juízo. Juízo, sim. Ok? Açoites era um dos tipos de condenação da época de Jesus. Tanto que Paulo fala que foi açoitado várias vezes por ter sido preso, a condenação foram açoites. Jesus recebeu açoites de condenação. Sim. Então, era o que eles conheciam lá na época. Exatamente. Jesus está Assim falando de veredito de juiz. E aí ele pega isso e traz para o mundo espiritual, para a lição que ele está querendo ensinar. Sim. Ele fala, então, gente, assim como é nos açoites, quando o camarada sabia e fez, é muito açoite. Quando ele não sabia, é pouco açoite. Ó, percebeu que teve uma diferença aí na condenação? Quem sabia e fez, muito açoite. Muito açoite. Quem não sabia e fez, pouco açoite. Pouco açoite. Teve diferença na hora de ser açoitado, né? Teve diferença. Teve diferença no lombo do camarada que recebeu a varada. Teve diferença no lombo. No lombo? No lombo. Então, no lombo é muito bom. O que você está vendo aqui é que o juízo, ele pesa o que está acontecendo na cena. Tem uma diferença entre você contar uma mentira e você esquartejar uma pessoa. Será que tem a diferença? Será que o juiz julga diferente? O juiz aqui da Terra. Tem, aqui na Terra julga diferente, claro. Mas Deus não, Deus acha que... Né, tudo igual, ele condena no mesmo fogo. Vamos ver mais um texto aqui. E esse é muito forte, está em Provérbios, capítulo 6. Verso 16. Esse é conhecido, bastante conhecido. Conhecidíssimo. Bastante conhecido esse texto aqui, ó. 6 coisas o Senhor aborrece. Ok. A 7ª, a sua alma abomina. Então já para aqui, Júnior. Porque aqui já está demonstrando que há uma graduação na cabeça de Deus. Exatamente. Não estamos falando aqui de consequência, não. Estamos falando que Deus olha e ele fala assim, tem 6 coisas que eu não gosto muito, mas a 7ª eu não gosto muito mais. Mas eu abomino a 7ª. Abomino. Vamos ver aqui? Então, só nesse texto aqui você já percebe que tem diferença. Tem diferença. Não é tanto faz quanto tanto fez para Deus. Não é tanto faz como tanto fez. Esse texto diz que não é tanto faz quanto tanto fez. Não. Jesus já falou... O engraçado é que ele usa uma outra lógica aqui, que se você ler a lista, já não bate com a nossa lógica. Já não bate com a nossa lógica. E eu acho legal isso, quando a Bíblia fala assim, o seu jeito de pensar, filho, você não tem noção do que é a verdade mesmo. Isso. Então, como que é essa graduação aí, Júnior? Como é que faz essa diferença na cabeça de Deus? O que o texto quer ver? Eu vou só ler aqui no verso 17. As 6 primeiras coisas é o que ele aborrece. Certo. A 7ª é o que ele abomina. Ok. Então, o que ele aborrece é aqui, ó, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Aí o 7º. E o 7º? O que semeia contenda entre os irmãos. Olha. Tá vendo? Você não esperava essa, né? Ó. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu também não esperava essa. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei assim, olha aqui que legal, vai falar o que Deus não gosta muito. Você sabe que o derrama sangue inocente está antes. Está antes. Tá antes. Você vê que Deus não gosta mesmo de quem derrama sangue inocente. Deus não gosta. Não gosta. Não gosta. Ele já está na lista negra de Deus. Então Deus tem lista negra. E na lista negra de pecado, tá que ele não gosta de quem derrama sangue inocente. Tá lá. Mas também está que é pior ainda quando alguém faz intriga entre os irmãos. Aí é... Que é exatamente o que Satanás fez no universo. Né? Aí, na verdade, nem vai por esse caminho da lógica dos pecados, mas é só para dar um toque, para você saber que a nossa lógica, às vezes, não é a lógica... Não estamos aqui para justificar a ordem. Nós só estamos querendo dizer que é diferente, que ele faz... Tem diferença. Que tem diferença. Que ele olha diferente. Ele olha diferente. E Júnior, se você parar para analisar friamente... É muito complicado você falar assim que Deus vai vai condenar uma pessoa, uma pessoa que diz que Papai Noel existe, por exemplo. É uma coisa... Né?
Sim. Banal, nada. É. um nada. A gente vai dizer que Deus condena a pessoa que diz que Papai Noel existe do mesmo jeito que ele condena um genocida. Mas não é possível que funcione desse jeito, né, gente? Vamos falar a verdade aqui? Não é possível que Deus olhe para uma coisa tão terrível e para uma outra coisa e fala assim, não, é a mesma coisa para mim. O que está acontecendo aqui é uma confusão, Júnior. E a confusão, ela acontece porque todos nós somos pecadores, certo? Sim, somos todos pecadores. E a Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte. Então, qual que é o destino do pecador, Júnior? É a morte. É a morte. Quantos pecados o cara tem que ter para estar destinado à morte? Ele tem que ter quantos? Quantos? Eu acho que um já resolve. É pecador? Pecador. Faz o cara pecador? É pecador. Então tá, se eu tenho eu sou pecador, eu estou condenado. Eu vou piorar daqui a pouco esse negócio do 1 aí. Então legal, vamos lá. Porque eu acho verdade, você vai piorar o vou negócio. piorar daqui a pouco. Vamos lá. Então eu tenho um pecado, eu sou considerado pecador, certo? A gente só tá usando números aí. Deixa eu terminar a lógica aqui. Vem só para fazer esse... Obrigado. Antes de eu piorar o negócio. Isso, espera, se contenha. Eu não tô conseguindo. Se contenha. Se eu tenho um pecado, eu já sou pecador, já estou condenado à morte. Se eu tenho 100... Também. Morre também. Morre também. Certo? Morre também. É aí que a gente causa toda a confusão. E aqui estamos falando de morte eterna, condenação final. Morte eterna, exatamente. Então, assim, 1 ou 100 vai ter morte eterna. 1 ou 100 vai ter morte eterna. Só que o próprio texto bíblico, por meio de Jesus, lá em Lucas 12, está dizendo assim, mas não vai ser igual a condenação. Tem uns que vão receber mais açoites, tem uns que vão receber menos açoites. Ok? Claro, estou entendendo. Mas existe diferenciação, sim. O que a gente confunde é, a quantidade não faz diferença realmente. Para a perdição. Para a perdição não faz diferença a quantidade. Mas para a condenação faz. Ok? Tem efeito. Pro açoite faz. Tem efeito. Deus olha e por exemplo, eu estou perto de Deus, eu cometo um pecadinho, eu dou um passinho. Eu cometo um pecadão? Tem diferença. Tem diferença. Cometi 100, tem diferença. Daqui para lá vai todo mundo para a morte eterna do mesmo jeito. Mas tem diferença. Tem uma graduação, sim. E é essa confusão que a gente tem que desfazer aqui. Vamos lá. Diego, vou ler um texto aqui. Lê. Jeremias 25:14. Muito bem. Tá bom? Diz aí. Jeremias 25:14 diz assim, ó. Olha o que diz aqui. E não é fácil assim. Você chega falando as coisas aí e pensa que é... Não. E esse texto de Jeremias 25:14, ele tem, na verdade, em vários lugares da Bíblia, dito de outra maneira. A gente escolheu um para poder ficar mais rápido aqui e você pegar a ideia. Mas quando você ouvir esse texto, você vai ver que na Bíblia realmente fala disso o tempo todo. Você vai saber. 25:14. Isso. Certo. Então tá aqui, ó. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim, lhes retribuirei segundo seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Então Deus está dizendo aqui que Ele retribui conforme a obra de nossas mãos. Perfeito. Conforme aquilo que foi feito. No caso de suas mãos aqui, dos reis, mas tem vários textos que dizem isso. Sim, exatamente. A retribuição é de acordo com o feito. Exato. Então, eu fiz uma coisa, eu vou receber a retribuição de acordo com aquela coisa que foi feita. Então, isso está na Bíblia em vários lugares. O problema desse texto, Júnior, eu vou ler só mais um texto sobre isso daí, para a gente já fechar essa ideia, que é Provérbios 26, 27. Tá fácil, hein? 26, 27. 26, 27 de Provérbios. Isso. É a mesma ideia que o Júnior falou aí, só que ela está trabalhada de maneira diferente. Eu gosto desse aqui também. Diz assim: quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Então o texto está dizendo assim, a mesma coisa que o Júnior falou ali. Se você cava um buraco, você vai cair num buraco. Se você rola uma roda contra alguém, rola uma pedra contra alguém, aquela pedra, daquele mesmo tamanho, naquela mesma proporção, vai voltar contra você. Volta. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, a proporção daquilo que você faz vai determinar a proporção da sua condenação. Entendi. Tanto em termos de consequência, como também em termos espirituais. O problema desse pensamento, é que tem também Salmo 103. O problema é que tem Salmo 103. É o problema facinho da gente 8 entender. ou 10. Vamos lá.
8 a 10. 103, de 8 a 10. Os textos que você leu falaram o quê? Falaram que Deus vai retribuir conforme aquilo que você fez. Conforme aquilo que você fez. Isso. Olha o Salmo 103, 8 a 10. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Certo. E o verso 10... Não repreende perpetuamente? Não repreende perpetuamente. Está escrito aí. Rapaz, aquele pessoal que crê que Deus vai ficar queimando o pessoal para sempre. E não é perpetuamente, está escrito aqui. Está dizendo aqui que Deus não pune perpetuamente. Não pune perpetuamente. Mas não vamos entrar nesse assunto que é outro programa. É outro programa. Mas o verso 10 diz o seguinte: não, grifo não, nos trata segundo os nossos pecados. Não nos trata segundo os nossos pecados. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ok. Então tem um texto que fala, Deus vai fazer igualzinho aquilo que você fez, e outro fala assim, não, mas ele não nos trata conforme a nossa iniquidade. E agora? E agora, gente? E agora? E agora? E agora? E agora, Diego? Como é que resolve? Eu não sei. Eu vou resolver com outro texto. Eu vou deixar você resolver isso aí. Posso resolver? Eu vou. Salmo 130, verso 3 e 4. E aí? Diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem? Verso 4, contigo, porém, ainda bem que tem porém. Ainda bem que tem porém. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Muito bem. Então, vamos lá. A retribuição, segundo as obras, é assim que funciona. Funciona assim. Funciona assim. Pecou, fez, de acordo com o que você fez. De acordo com o que você fez, exatamente. Fez muito, é muito. É muito. Muito açoite. Muito açoite. Fez pouco, é menos. É isso aí. A não ser que você aceite a Cristo. A não ser que você aceite a Cristo. E receba o perdão. E aí você recebe o perdão, Júnior, isso é muito importante. Porque aqui a gente vai resolver um problema que o tanto faz quanto tanto fez causa. Vamos para um aqui. Vamos lá. Quando você aceita o perdão de Jesus, não se esqueça que a sua condenação cai sobre ele. Aí passa para Cristo a condenação. Ou seja, ele recebe de acordo com as suas obras. Isso. Para que o que você fez, quem recebe é Cristo. Exatamente. Então, para que você não seja tratado de acordo com aquilo que você fez, Cristo recebe. Então, se você pecou muito, quem recebe muito? Cristo recebe muito. Cristo recebe muito. Se você pecou pouco, né? Se é que isso é possível, quem recebe é Cristo. Na cruz, então, foi assim que aconteceu lá na cruz. Deus não nos trata, nós cristãos, segundo os nossos feitos, porque Ele tratou o seu Filho segundo os nossos feitos. Olha isso. Entendeu? Mas o jeito que Ele está julgando, o jeito que Ele está fazendo o julgamento, Ele está fazendo diferenciação. Ele está fazendo diferenciação entre os pecados. O salvo, ele só será salvo da condenação por causa que Cristo recebeu a condenação. Se eu não entendo isso, eu acho que pecado é tudo igual, eu roubo de Cristo o tamanho do seu sacrifício. Eu paro de perceber o tamanho da graça. Quando Paulo fala assim, aonde abundou o pecado, ou seja, tem muito pecado ali. Pecado grandão, pecado pequeno, pecado monte. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se eu não entendo o tamanho do pecado, eu não vou entender o tamanho do perdão. Se eu acho que é tudo igual, aí perdão também é tudo igual. É uma massa só de pecados e uma massa só de perdão. Não é assim. O tamanho do seu perdão do seu pecado foi levado por Jesus Cristo. Ele recebe a punição pelo maior dos pecadores. Ele recebe a punição por coisa grande que você faz. E se você não tem essa consciência de que tem coisa que você faz que é terrível, você não vai entender o tamanho do perdão que Deus te deu. É isso aí, é o efeito colateral. É o efeito colateral. Você perde a graça de vista. Você perde o tamanho do amor de Deus. Porque quem muito amou, Júnior, quem muito é perdoado, muito amou. Eu troquei, né? É isso, é que Cristo falou lá naquele episódio lá com a Maria Madalena, do azeite, que unge os pés dele. Isso. E aí condenaram se soubesse quem é ela. Isso, na hora que ela está lavando lá o pé de Jesus, os caras falam assim, se ele soubesse quem que é essa pecadora. Não teria deixado tocar. Aí a resposta de Jesus fala da graduação de pecado. O que ele fala? Ele fala, quem muito pecou... Como é que ele fala mesmo? Ele entende... Quem muito foi perdoado... Muito ama. Muito ama. Muito ama. Muito ama. Muito ama. Quem não foi perdoado tanto como vocês estão falando aí dela,
que vocês se acham tão certos, Isso. então vocês acham que não precisam de perdão. Isso, vocês não estão precisando de perdão, você não tem como Aí amar. vocês não amam. Não ama mesmo. Agora, ela sabe o quanto ela foi perdoada, por isso ela ama tanto. Então, a nossa dimensão do amor de Deus, ela se perde até. A gente deixa de dar glória a Deus pelo que Ele fez por nós quando a gente acha que Ele está perdoando, tanto faz quanto tanto fez. É isso. É isso. Eu quero ler um texto aí de uma escritora aí. Vamos ler um texto. 2, na verdade. A gente só tem 1 minuto, Júnior, então Então a gente vai ler esse texto aqui para resolver. Então vamos. Vamos lá ler o texto. Olha aí. Ela diz assim no Onde eu livro falo? Onde? História da Redenção, página 429. Alguns serão destruídos num momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações. Opa. Ela está falando aqui do juízo final. Esse capítulo é o capítulo da segunda morte. Então ela está dizendo assim, olha, na segunda morte, no juízo final ali, alguns vão sofrer rapidinho, no momento vai acabar. Poucos açoites. Outros vão ficar sofrendo muitos dias. Olha, Muitos açoites. Muitos dias. E todos serão punidos segundo as suas Obras. ações. Sabe por quê? Por quê? Porque não aceitaram a Cristo. Era só aceitar. Exatamente. Resolvia, porque Exatamente. o Cristo já foi punido já. Cristo foi punido para a gente fugir disso aqui. Já foi punido já. Não precisa nem ficar com medo, né? Ficar com medo nada disso. É boa notícia. É boa notícia. E um outro texto, certo? Certo. Diz o quê? Caminha Cristo, página 29 e 30. Diz assim, ó. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há aos seus olhos, como aos do homem, Ah, bom. que nem a gente também imagina, Sim. graduações de culpa. Ok? Ok. Então, você que está aí, é o seguinte, o pecado maior é mais grave do que o pecado menor. Os dois te levam para a morte. Uma com muitos açoites, outra com poucos açoites. Exato. Mas nós não queremos saber quantos açoites você vai tomar. Você só aceita Cristo para não tomar açoite nenhum, porque Ele já recebeu todos os açoites que eram para nós. O pecado mais grave é não perceber o que Cristo fez por nós e não aceitar a graça dele para nos salvar. Muitas pessoas reagem contra o legalismo e o julgamento, dizendo que todos os pecados são iguais perante Deus e não existe pecadinho ou pecadão. A Bíblia, porém, parece demonstrar uma complexidade maior sobre o assunto. Podemos ficar confusos ao pensarmos no argumento de Paulo sobre pecado universal lá na carta aos Romanos, mas o que ele está dizendo é que qualquer pecado nos tira do céu se nos basearmos em nosso mérito pessoal ou se rejeitarmos a Cristo. Não confunda as coisas. Não existem pecados inocentes e liberados para serem cometidos e pecados proibidos. Tudo é pecado, mas precisamos entender que não devemos desistir da nossa caminhada com Cristo se por acaso cairmos em qualquer tipo de pecado.